Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão me ver. Aqui é o professor Fábio Mangueira, né? Vamos para a nossa segunda aula de jogos. Só que hoje a gente vai falar especificamente de um jogo, né? Que é o xadrez, né? Então, vamos começar nossas aulas, lembrando a todos que estamos em época de pandemia, que use máscara, álcool em gel, né, na volta às aulas, né, manter a distância de pelo menos 1,5 m, nada de abraço. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar sobre nossa aula de xadrez. Hoje a aula vai ser mais dinâmica, né? Então, vamos começar. Primeiro, onde e quando surgiu o xadrez? O xadrez, ele é um jogo oriundo da Índia, ele veio da Índia, né? Durante mais ou menos o século V, século VI da era cristã, isso quer dizer, em 500 anos ou 600 anos depois de Cristo, né? Nessa época, existe um jogo bem parecido com o que hoje é o jogo de xadrez, né? Que se chamava chaturanga, né? E que era jogado por 4 pessoas que moviam o tabuleiro de acordo com o resultado de dado, dos dados. Isso quer dizer que o xadrez, no começo, como a gente viu na aula passada, ele era um jogo mais denominado de sorte, porque o que determinava a mexida da peça era quanto sairia no número dos dados, né? Então, não é o xadrez hoje pensante, onde a gente coloca, né, as estratégias, né? As estratégias montadas, né? Então, era um jogo mais de sorte. Os movimentos das peças também não eram iguais aos de hoje. Lembre-se, isso daí, se lembra quando a gente falou sobre jogos tradicionais e jogos novos? Na realidade, naquela época, o jogo tradicional era o chaturanga. E o jogo novo que pegou toda uma visão da chaturanga é o que hoje a gente chama de xadrez, que hoje para a gente é tradicional. Claro, a gente está há mais de 1.500 anos depois da sua invenção, né? Então, chaturanga foi o primeiro. E quem difundiu? Na realidade, todo o jogar do xadrez para o mundo foi os persas, né? Lá muito antigo, na época antiga, né? Então, se perguntarem onde surgiu, na Índia. Quando surgiu, por volta de 500 anos, 600 anos. Certo? Então, uma informação bem básica para vocês. A montagem do tabuleiro. A montagem do tabuleiro, ela vem de acordo com uma formação simples. Lembre-se que o xadrez, ele parece com a visão militar, certo? Com a estratégia militar, certo? Então, eu vou dar um stopzinho aqui na montagem do nosso tabuleiro e jogar, né? Vou sair do slide, né? Aí tem uma foto do tabuleiro montado e mostrar como se dá isso no nosso tabuleiro que está aqui atrás. Então, vamos lá? Como eu disse, o jogo de xadrez, ele é todo formado por militar, onde a peça mais importante é o rei. Então, todas as outras peças seriam soldados, cada um com sua importância, né, para defender o rei. Na primeira fila, existe uma peçazinha chamada peão, certo? Então, todos os peões ficam na primeira fila
certo? Do tabuleiro de xadrez. Ao canto, de cada canto do tabuleiro, existe o que a gente poderia falar sobre um castelo medieval. O nome dessa peça é torre. Então, a torre fica nas extremidades do tabuleiro. Na casa 1A e na casa 1H. Lembre-se, essa nomenclatura 1A é muito importante. Por quê? Porque através da 1A, certo? Que a gente vai determinar se as peças brancas têm que estar sempre na casa 1A e as pretas têm que estar na casa 8A, começando. Depois, uma peça muito difícil para você entender. Cavalo tem o formato de um cavalo, né? Ao lado da rainha e do rei, que são as peças mais importantes do jogo de xadrez, existe os bispos, que como no xadrez ele está ligado muito à questão da igreja, ele parece uma vela, né? E existe a rainha e o rei. Professor, e como é que eu vou determinar quem é a rainha, quem é o rei? A rainha é a coroa. O rei sempre está ligado à religião. Logo, tem um crucifixo aqui em cima. Então, primeira fila, toda de peões. Ao lado, as torres, lembre-se do castelo, que cada castelo tem 2 torres, né? Castelo medieval, pode assistir lá nos desenhos da Disney, né? Rapunzel, e assim por diante, ou então naqueles desenhos de filmes antigos, quando se tem um castelo, sempre tem 2 torres, então 2 torres na planta. Como é um exército, todo exército medieval tinha seu cavalo, que seria a forma de se locomover, o bispo, né, que representa aí a igreja, o rei e a rainha. Então, é isso a forma. E as pretas, professor? Ele vai ter as mesmas formações. Peões na frente, torres no canto, cavalos, bispo, rei e rainha. A única diferença que você tem que saber nessa formação, certo? Na hora de montar seu tabuleiro, é essa dica que eu vou dar agora. A rainha branca sempre vai estar na casa branca. E a rainha preta sempre vai estar na casa escura. Certo? Então, sempre saber. Para quê? Para que uma fique de frente para a outra. Entendeu? Então, era isso. Então, vamos voltar ao nosso slide, né? Nosso slide aqui, vou pegar. Então, vamos para a formação, a movimentação das peças. Primeiro, hoje a gente tem 8 peões, cada um tem 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. E agora, professor, como é que a gente vai movimentar? Vamos voltar agora para só a imagem do nosso tabuleiro, né? Então, voltar a nossa imagem só para o nosso tabuleiro. Eu vou retirar as outras peças, né, daqui de baixo, porque fica melhor, né? Vamos aprender só o peão. O peão, ele se movimenta uma casa de cada vez, sempre para frente. Sempre para frente, né? Na primeira jogada de cada peão, na hora que ele vai sair dessa fila, ele pode dar uma
ou duas casas. Ele pode andar uma ou duas. Vai de acordo com o jogador. Então, se eu quiser, na primeira jogada desse peão, pular duas casas, eu posso. Certo? Se eu só quiser pular uma, eu vou pular. Professor, e para capturar, como é que eu faço para capturar as peças? No caso do peão, quem pode capturar esse peão negro é esse peão, que na hora de capturar ele vem na diagonal, uma casa só, ou esse peão, que vai na diagonal também. Esse peão nunca pode capturar esse aqui. Por quê? Porque ele não está na diagonal, ele está reto. Então, esse daqui está barrado a movimentação dele. Porque ele não pode andar normal e tem uma peça, cara. E o que é capturar? É de acordo com o movimento da peça, eu acabar no local onde está a peça que eu quero capturar. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, está na diagonal, eu posso, tiro a minha peça preta. Capturei uma peça dele. Certo? Se eu não quiser capturar, eu também posso deixar lá. É de vontade sua. Certo? Então, o peão, como é que funciona? Como é que anda? Normalmente, ele anda para frente. Uma casa de cada vez. Né? Se for na primeira jogada, ele pode andar duas casas. E toda vez que for para capturar, uma casa na diagonal. Entendido isso? Então, saímos do peão e vamos para a nossa base, a torre. Né? A torre, ela funciona da seguinte forma. Ela pode andar várias casas, portanto, que seja em linha reta. Então, exemplo, essa torre aqui, ela pode vir para cá. Várias casas, é infinito. Certo? Passou outra jogada. Vamos supor que esse rapaz aqui, ele deu a primeira jogada do peão, andando duas casas. E esse, não vou pegar essa não. Vou pegar ele. Ele deu essa andada aqui, com essa torre, ou com esse peão. Andou duas casas, porque pode, o peão pode andar duas casas na primeira. Aí o que é que a torre vai fazer? Ela vai fazer o quê? Capturar esse peão. Como? Eu venho, ando várias casas, porque está em linha reta, e capturo o peão. Certo? Então, voltando. A torre anda em linha reta, de acordo com a posição dela. Ela pode andar para cá ou pode andar para cá. Certo? Então, torre. Eu vou deixar... O certo é eu falar sobre o cavalo. Mas como o cavalo, a movimentação é mais complicada, eu vou deixar por último. Tá certo? Então, vamos deixar o cavalinho aqui. Vamos para os bispos. Os bispos, eles andam na diagonal. Todas as diagonais. Então, veio para cá, veio para cá. Certo? E os bispos podem andar quantas casas ele quiser também. Só que na diagonal, diferente da torre. A torre, ele só anda em linha reta. Os bispos nas diagonais. Então, várias casas que ele quiser. Quantas casas ele quiser. Então, sempre na diagonal. Certo? Então, vamos voltar os bispos, né? Para seus lugares. Então, diagonal menor, diagonal maior. Certo? Ele pode fazer
essa movimentação. A rainha, ela anda como torre e como bispo. Em outras palavras, ela pode andar nas linhas retas, para lá, para cá, para cima, para baixo, né? De acordo com... Ou nas diagonais, indo para cá, voltando, vindo para cá, indo para lá, indo para cá. Quem vai decidir é o jogador. Ela pode andar várias casas. E o rei, professor? O rei, ele anda igual a torre e é igual o bispo, só que com diferencial. Ele anda uma casa de cada vez. Então, o rei, no caso aqui, o rei só pode ir para essa casa, 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 essa e essa. Ele só formula um quadradozinho, né, de uma casa de cada vez. Certo, pessoal? Então, a rainha pode várias casas, igual a movimentação do rei, só que o rei só pode andar uma casa. Professor, você chegou e disse que o cavalo era o mais complicado. Sim, o cavalo, ele é o mais complicado para a gente aprender, certo, a movimentação dele. Por quê, professor? Porque o cavalo, ele anda em L. E aí, ele anda 3 casas de acordo com a casa dele. Então, olha, 1, 2, 3. O cavalo pode vir para cá. 1, 2, 3. O cavalo pode vir para cá. 1, 2, 3. O cavalo pode vir para cá. Sempre em L. Aí você vai escolher se o L vai ser assim ou se o L vai ser assim. Não está em L? Não está em L? Né? Você vai determinar como o cavalo vai andar. De acordo aqui, 1, 2, 3. O cavalo pode vir para cá ou para cá. Certo? Sempre é. E o cavalo, ele tem outra questão muito importante. O cavalo é a única peça do tabuleiro que pode pular a outra. Lembre-se sempre, cavalo, ele faz o quê quando vai fazer hipismo? Pula. Então, cavalo, mesmo com os peões na frente dele, você pode sair com o cavalo. Diferente das outras peças. Por quê? Porque se eu quiser sair com esse bispo, eu tenho que tirar ou esse peão da frente ou esse peão da frente para eu poder sair com o bispo. Entenderam, pessoal? Então, voltando. Resumo rápido, viu? Só para vocês entenderem. Peão anda uma casa de cada vez para frente, né? Na primeira jogada, ele pode andar 2 casas para capturar sempre uma casa na diagonal. Uma casa só. Torre anda sempre reto, né? Várias casas. Bispo, sempre nas diagonais, várias casas. Rainha, diagonais e reto, várias casas. Rei, diagonais e reto, uma casa. E cavalo, sempre 3 casas, formando um L. O L pode ser assim, ou pode ser assim. Pode ser assim, ou pode ser assim. Portanto, que faça um L. Tá certo? Então, é um exemplo de como a gente pode movimentar. Lembre-se sempre, o tema da nossa aula, o objetivo dessa aula, não é transformar você em um enxadrista.
né? Porque o enxadrista, né, ele precisa de muito estudo, né? O objetivo dessa aula é que você comece a aprender e a ter o gosto de jogar xadrez. E aí, a partir do momento que você comece a gostar de jogar xadrez, aí você vai atrás de uma literatura mais específica, você vai tentar jogar, né? Uma das coisas boas agora, né, que aquelas pessoas que têm um celular que possa fazer quando tiver no Wi-Fi, né, baixar um jogo de xadrez. Existem vários jogos de xadrez no Play Store, né, onde ele determina como movimenta as peças. E aí você vai aprendendo com o tempo, né? E aí, quando você vê que você está ganhando muito, é só aumentar o nível do jogo de xadrez no seu celular. E aí poder melhorar seu desempenho e se transformar no enxadrista de poder ir para a competição e tudo. Né? Mas, por enquanto, o nosso objetivo é que você, pelo menos, aprenda a jogar o básico do xadrez. Né? E aí, a partir desse momento, poder se desenvolver o jogo de xadrez por si só. Então, vamos voltar agora para os slides. Né, pessoal? Então, vamos lá, voltar para os slides. Professor, qual é o objetivo do jogo de xadrez? O objetivo do jogo de xadrez é capturar o rei. Se eu consigo capturar o rei, o jogo acabou. Né? Então, vou sentar assim, porque toda hora eu vou ter que me mexer no tabuleiro, e aí vocês acompanham o raciocínio. Então, qual é o objetivo do jogo de xadrez? Capturar o rei. E o que é capturar o rei? Pegar qualquer peça e colocar no local da movimentação daquela peça, no local onde está o rei. Detalhe, a única peça que não pode capturar o rei é o outro rei adversário. Então, todas as outras peças podem capturar o rei. Tá certo? Então, para deixar bem claro isso aí. Quando o rei está ameaçado, a gente diz que esse rei está em xeque. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vou tirar esses peões. Certo. Vou pegar a torre negra e colocar aqui. O rei, nessa posição, ele está em xeque. Por quê? Porque a próxima movimentação da torre pode capturar ele. E como é que esse rei pode sair dessa situação? Ele pode sair, né, movimentando o rei, saiu do xeque. Por quê? Porque na próxima movimentação, ela vai parar aqui. Ó. E aqui, o rei não está mais. Concorda? Ou, se, por exemplo, tiver outra peça que consiga capturar a peça que está ameaçando o rei. No caso aqui, a torre está ameaçando o rei. A rainha não pode olhar várias casas na diagonal, então ela vem aqui e captura a torre. Saímos do xeque. Saímos do xeque. Entenderam? Pessoal, e como é que eu vou capturar esse rei mesmo? Né? Vou citar um exemplo aqui. O checkmate mais fácil de se dar. Né? Vamos dizer que eu entrei e fiz, vamos para o checkmate. O que é o checkmate? O checkmate é o ponto final do jogo, é onde acaba a partida quando o rei é capturado. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o checkmate mais fácil que existe, certo? Que são em poucas jogadas e que
a pessoa nem percebeu. Vamos lá. Vamos dizer que eu sou a branca. Eu saí com essa aqui. Né? E aí, o preto saiu com o bispo. O que aconteceu? Eu joguei minha rainha para cá. Se eu joguei minha rainha para cá, eu ganhei o jogo. Por quê? Porque o rei só pode se movimentar para cá, ele não pode mais se movimentar para local nenhum, certo? E, ao mesmo tempo, nenhuma dessas peças consegue capturar minha rainha com a movimentação dela. Por quê? O bispo não pode porque está bloqueado pelos dois peões. O cavalo, se ele se mexer, mesmo pulando, ele só pode vir para cá. A torre não pode modificar. A rainha está presa. Então, ó, só a rainha pode capturar. Esse é o checkmate. Eu fiz um jeito de que o rei ou as outras peças não consigam capturar a peça que está ameaçando o rei e nem tampouco o rei pode se mexer para liberar. Aí, vamos supor, professor, eu queria ver outro jeito, que não fosse checkmate. Né? Vamos supor que antes de eu botar a rainha lá, né, ele tinha mexido com esse peão. Então, eu botei aqui, o rei está em quê? Em xeque. Só que nenhuma peça pode capturar a rainha. Aí, o que é que o rei faz? Movimenta. Saiu. Entenderam o que é o checkmate? O checkmate é quando o rei não tem como se movimentar. E o cheque é quando o rei dá a possibilidade de ser retirado ou de capturar a outra peça. A peça que está ameaçando. Entenderam? Então, são jogadas. Claro que vocês só vão entender isso bastante se vocês puderem estar jogando direto. Lembrando sempre, como eu disse na parte anterior, né? A finalidade do jogo, de se fazer isso aqui, é que você preste atenção, que você comece a perceber esse jogo e tiver o interesse de aprender a jogar, pelo menos você saber as movimentações da peça e começar a chegar e de acordo com o gosto que você tenha do jogo, você comece a praticar e aí sim você vá para uma coisa maior. Então, entenderam o que é checkmate, né? Então, vamos lá. O que é que o xadrez trabalha, né, no indivíduo? Xadrez é um dos jogos de tabuleiros mais importantes do mundo para quem pratica. Ele trabalha raciocínio lógico, concentração, habilidades para tomar decisão. Por quê? Porque você tem que perceber se aquela decisão sua vai te deixar em perigo ou não, estimula o aprendizado, desenvolve a memória, né? Desenvolve a memória, a capacidade de planejamento, proporciona respeito ao adversário, exige responsabilidade, né? Instiga a imaginação e a versatilidade do indivíduo. Então, tudo isso são coisas que o xadrez proporciona na pessoa. Então, é uma boa formação para quem pratica, certo? Sem falar que o xadrez é excelente para o desenvolvimento da matemática. Certo? Veja que aí a gente falou em movimentos horizontais e verticais na torre, nos movimentos nas diagonais, diagonal, um assunto de matemática. Entendeu? Então, quando você joga uma coisa simples, né, você vai desenvolvendo também um assunto complexo lá na frente.
que é o desenvolvimento da matemática. Matéria essa que é um tabu para muitas pessoas, inclusive para mim. Né? Curiosidade sobre o xadrez. Existem 5.949 jogadas no xadrez. Cada tipo de jogada dessa exige outra jogada. Então, são 5.949 jogadas no xadrez. São necessárias 2 jogadas, no mínimo, para ter o checkmate. Já mostrei aqui. Uma de cada, ou sempre tem saia branca, né? Uma, uma. 2, checkmate. Eu só mexi essa peça e só mexi a rainha. 2 jogadas. Né? É um dos melhores jogos para treinar a memória. Por quê? Porque você tem que estar o tempo todo vendo o que é que eu posso fazer e treinar, né, esse tipo de jogada para poder ganhar dos outros. E um dado muito importante, um dado histórico, é que na época medieval, os reis jogavam o xadrez para traçar suas estratégias de combate. Então, era uma forma, era um jogo da elite, dos reis, né? Que era para desenvolver as estratégias de guerra. Então, pessoal, essa é nossa aula explanativa sobre xadrez. Eu desejo bons estudos. Abraço do professor Fábio Mangueira. Vamos a uma revisão rápida. Eu disse aqui que o xadrez veio da Índia, de um jogo chamado Chaturanga, né? Que quem levou o xadrez, né, esse jogo, e daí foi modificado para todo mundo, foi os persas, né? Como montar o tabuleiro de xadrez, né? Os peões na frente, as torres nas extremidades, depois vem os cavalos do lado da torre, depois os bispos, a rainha e o rei, lembrando que a rainha é a coroa e o rei tem um crucifixo em cima da coroa dele. Por que isso, professor? Isso daí é uma questão histórica também. Os reis, na época, também eram considerados além de ele ter o domínio do reinado, ele tinha o domínio da igreja também, em algumas sociedades. Então, veio junto essa simbologia também para o xadrez. Né? Depois eu falei sobre a divisão do xadrez, temos 8 peças de peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. Falei sobre a movimentação do peão, sempre para frente, uma casa. Se for a primeira jogada, pode andar 2 casas. Se for para capturar uma casa na diagonal, não foi isso que eu expliquei? As torres são o movimento de várias casas em linhas retas, né? Pode ser assim ou assim, de acordo com o posicionamento dela. O cavalo, né? Em L, andando 3 casas, seja o L assim ou o L assim, quem determina é você, né? O bispo, várias casas nas diagonais, né? A rainha anda várias casas, tanto nas diagonais quanto em linha reta. O rei, uma casa, tanto na diagonal quanto na linha reta. Lembrando que toda peça pode capturar o rei, salvo a única que não pode capturar o rei é o rei adversário. Certo? Falei também sobre o que o xadrez, sobre o que é cheque. Cheque é quando o rei está ameaçado, mas ele pode sair do lugar, saindo do cheque, ou outra peça pode capturar aquela peça que está ameaçando o rei, né? E também falei sobre o checkmate, que é, né,
aquela jogada que deixa o rei sem possibilidade de locomoção dele, como também, né, não tem nenhuma peça minha que possa pegar a peça que está ameaçando o meu rei. Isso é o xeque-mate. Lembrando sempre, né, o rei não pode se colocar em xeque. Em outras palavras, se eu estiver aqui e o meu rei andar para cá, eu não posso, porque esse peão pode pegar meu rei, tanto esse peão pode pegar meu rei. Então, eu estou me colocando em xeque. Então, isso não pode ir no xadrez. Você tem que construir sua jogada para dar o xeque. Não é o rei adversário que vai se colocar em xeque. Entendeu? Lembrando que eu falei sobre as habilidades do xadrez que desenvolve o raciocínio lógico, a memória, tomada de decisão, tomada de decisão, desenvolve a matemática, né? A concentração, né? E também falei sobre algumas curiosidades, né? Curiosidades que o xadrez tem mais de 5.949 jogadas, que em 2 jogadas você pode ganhar um jogo, que é o checkmate, né? Que eu já expliquei aqui, que era um jogo muito jogado pelos reis para poder, né, ter um estudo, né, da guerra, né, desenvolver essa habilidade e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo, né? E depois, né, se começarem a gostar do jogo, baixem no celular um joguinho de xadrez, que geralmente eles marcam a forma como as peças andam, para você desenvolver essa jogada. Então, bons estudos, abraço do professor Fábio Mangueira e até a próxima. Beijão.